a leitura já atrás, o senhor tem um prazo, então, regimental de 15 minutos para o seu trabalho. Senhor presidente, eminente relator, eminentes vogais, gostaria de iniciar a minha fala, primeiramente, saudando aqui o desembargador José Ali. O desembargador José Ali eu não ouvi há mais de 20 anos, foi meu professor de Direito Penal, parte especial na nossa Unigran, né? Antigamente era Socigran. Então, para mim é uma honra, viu, desembargador, estar trabalhando sob a relatoria de Vossa Excelência. Tá? É um prazer muito grande. Bem, inicialmente, nós impetramos um habeas corpus em favor do Anésio Araújo da Silva. Como eu conheci o Anésio? Né? Eu tive na penitenciária de Amambai, eu tenho um cliente que eu atendo lá, e eu acabei encontrando algumas anomalias que eu, como fui defensor público durante 17 anos, eu achei por bem a realizar uma atuação pro bono, porque eu entendo que algumas coisas precisam ser corrigidas nos processos desses presos, né? E um deles foi o Anésio. Deixa eu contar rapidamente o que aconteceu com o Anésio. Em fevereiro de 2019, o Anésio teve uma pequena discussão lá com a sua ex-esposa, e a polícia acabou chegando lá na casa do Anésio. O Anésio tinha um pequeno bar, chamado Bar do Nezinho, que fica lá em Amambai, próximo a uma faculdade, e a polícia resolveu fazer uma busca nesse bar, né, e acabou adentrando até os fundos do bar, onde fica a residência dele. E lá, eles lograram apreender 14 gramas de cocaína, são 5 papelotes de cocaína que foi encontrado lá na gaveta dele. Muito bem, a razão disso, o Anésio foi processado, foi denunciado pelo Ministério Público e acabou sofrendo uma condenação a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado. Muito bem, o regime inicial fechado teve como fundamento a reincidência e a quantidade da pena. Primeiramente, a reincidência, né? A juíza que prolatou a sentença, ela levou em conta um processo criminal que o Anésio sofreu em 2014. Em 2014, ele sofreu um processo por resistência e sofreu uma pena de 2 meses de detenção. E, em razão disso, né, aliado a essa pena de 5 anos e 10 meses, ela fixou o regime inicial fechado. Muito bem. Eu fui olhar o processo que gerou a reincidência e eu detectei que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, né? Olhando esse processo, e aí eu colaciono um número aí na petição de habeas corpus, a denúncia foi recebida em 16 de 10 de 2014 e a sentença foi prolatada em 16 de 4 de 2018. Então, houve um lapso temporal aí de 4 anos. Como a pena do Anésio foi de 2 meses, ou seja, foi inferior a 1 ano, ela prescreve em 3 anos. Logo, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação a esse processo, e nós sabemos que, inclusive, há julgados aí dessa própria Câmara Criminal e até julgados do próprio STF que preceitua que a prescrição da pretensão punitiva, ela apaga todos os efeitos da condenação, inclusive a reincidência. Aí eu fui verificar o que é que se poderia fazer pelo Anésio, né? Aí eu fui lá no processo de execução de pena dele, e eu vi lá que ele só vai conseguir a progressão de regime depois de 3/5, por causa da reincidência, né? O que eu fiz? Eu fiz um pedido para o juiz da vara de execução penal para que ele reconheça a primariedade dele, para que ele pudesse progredir com 2/5.
ao parecer do Ministério Público favorável, que está aguardando a decisão do juiz, que ainda não decidiu. Ok. Aí eu fui olhar o processo da condenação do Anésio. E no processo da condenação, eu verifiquei que a sentença ela foi proferida no começo deste ano, em janeiro, dia 9 de janeiro, e até agora não subiu para o tribunal. Aí eu fui olhar o recurso, né, as razões recursais, e eu constatei que essa matéria não está sendo tratada neste recurso de apelação. E aí eu fiquei diante de um impasse, né? E essa é a razão do habeas corpus, né? Porque, veja bem, o juiz da condenação, ele não pode alterar mais o regime inicial de cumprimento da pena. Por quê? Porque ele já esgotou a sua função jurisdicional. O juiz da execução, ele não tem competência para mexer no regime inicial, apenas no regime, apenas para fins de progressão é que ele pode alterar o regime penitenciário. E o tribunal, né, essa Câmara que seria a preventa, ela também não vai poder alterar porque os limites da apelação não atingem, não trabalham com essa matéria. Então, a única coisa que nos restou para poder tentar ajudar o paciente foi impetrar um habeas corpus, né? E aí nós nos deparamos com uma outra dificuldade, o conhecimento desse habeas corpus, né? Nós sabemos que o habeas corpus ele não admite dilação probatória, revolvimento de matéria probatória, mas eu encontrei alguns julgados, e aqui eu estou colacionando dois, um do STF e outro do STJ, que admitiram o habeas corpus para mexer no regime inicial de cumprimento de pena, em sede de habeas corpus. O habeas corpus 468-954, relatado pelo ministro Sebastião Reis, um caso idêntico ao do paciente. Aqui, houve uma condenação por tráfico, pena de 2 anos e 3 meses, e, liminarmente, o ministro Sebastião Reis, no dia 12 de setembro de 2018, deferiu liminar para colocar ele no regime semiaberto até o final da impetração. Aqui um detalhe, já houve uma condenação confirmada pelo tribunal, na verdade, o juiz de primeiro grau absolveu, o tribunal, houve recurso do MP, o tribunal acabou condenando, e aí esse HC, né, foi impetrado como um sucedâneo, como um substitutivo de recurso, e o ministro Sebastião Reis, do STJ, deferiu liminar. Um outro caso também, bastante idêntico, esse lá no Supremo Tribunal Federal, também é um habeas corpus, o habeas corpus 168-179, relatado pelo ministro Barroso, né, o ministro Roberto Barroso. Nesse habeas corpus, né, o ministro Barroso, apesar de entender que em sede de habeas corpus é bastante complicado se analisar os requisitos do regime penitenciário, ele concedeu a ordem de ofício, né, tendo em vista que o paciente aqui era primário, tinha bons antecedentes, e a quantidade de entorpecentes era inexpressiva. Aqui era 75 gramas de cocaína. Então, são dois precedentes que sustentam a possibilidade da nossa discussão, ainda que Vossas Excelências entendam que seja caso, talvez, numa concessão de um HC de ofício, se reexaminar essa matéria. Por quê? Porque o caso do paciente envolve apenas 14 gramas de cocaína, uma quantidade muito pequena. Nesse exemplo que eu citei do ministro Barroso, foram 75 gramas de cocaína e mais alguma coisa. Então, o caso do Anésio é simples. Ele é primário, ele não é reincidente, tá? E aí, na petição de habeas corpus, eu faço os cálculos e demonstro que, fazendo o uso da prescrição retroativa, com base na pena em concreto, ele é primário. Portanto, ele faria direito a um regime inicial de cumprimento de pena, pelo menos no semiaberto. Por quê? Porque a pena não supera 8 anos. Ela é inferior a 8 anos. A pena é de 5 anos e 10 meses. Logo, regime semiaberto. Tá? Então, o grau de dificuldade aqui, na verdade, é o conhecimento desse habeas corpus. Então, eu postulo nesse momento a Vossas Excelências que apreciem com bastante cuidado esse habeas corpus, porque estamos diante de uma anomalia processual. Há uma chance grande aqui, até mesmo, desse crime ser desclassificado para o crime do artigo 28, né, da Lei de Drogas. Por quê? Porque ele confessa que essa quantidade era para o uso dele.
Quem que é o Onésio? O Onésio era um catador de papel, 10 anos pelas ruas de Amambai, juntou um dinheirinho e montou um bar. Né? E ele é bastante conhecido lá. Mas a perspectiva dele sair da prisão está bem distante, por causa de 14 gramas de cocaína que ele sustenta que seria para o uso dele. Mas, independentemente do mérito disso, eu peço a vossas excelências que, caso entendam que, nesse caso específico, não seria a hipótese de conhecimento do habeas corpus, né, que vossas excelências o concedam esse habeas corpus a ele ex officio, como fez o ministro Barroso nesse habeas corpus que eu trago a colação nessa nossa impetração. Tá? E eu peço a vossas excelências também que examine com cuidado as demais circunstâncias, né? Porque o artigo 33 do Código Penal, que regulamenta o regime inicial de cumprimento de pena, ele traz lá 3 parâmetros, 3 diretrizes. E nessas 3 diretrizes, o Onésio ele se encontra numa situação de bastante conforto. Né? Por quê? Porque a primeira diretriz, quantum da pena privativa de liberdade. 5 anos e 10 meses, não superou a 8, o regime é o semiaberto. Né? Segundo requisito, ele é primário, ele não é reincidente, como a juíza fixou na sentença, como a juíza reconheceu na sentença, por causa da prescrição da pretensão punitiva, que apagou todos os efeitos dessa condenação. Um mero cálculo aritmético, um mero exame dos autos, vai se constatar que essa reincidência, de fato, ela aconteceu, e passa a ser reconhecido com um mero exame judicial da matéria. O terceiro requisito é a circunstância do artigo 59. A própria juíza reconhece que elas são favoráveis, porque ela fixou a pena dele no mínimo legal, que é 5 anos, na primeira fase. Na segunda fase, ela manteve o mínimo legal, e apenas na terceira fase que ela fez um aumento de 1/6, em razão do local onde foi feita a apreensão dos entorpecentes, que era o bar, né? Na verdade, foi na casa dele, nos fundos do bar, mas isso será melhor tratado no recurso de apelação. Então, diante disso, por meio dessa impetração, por meio desta atuação pro bono, né, eu peço a vossas excelências que reapreciem com bastante cuidado, porque essa matéria não vai ser levada à discussão por esta Câmara em sede de apelação, porque ela não está sendo tratada, né, na apelação, foi a Defensoria Pública que arrazoou o recurso, ela não está sendo tratada, essa matéria. Então, caso não se tenha sucesso na apelação, há uma grande chance do paciente permanecer preso por mais tempo que o necessário, sendo que ele é primário, conforme eu expus na minha impetração. Então, nesses termos, eu peço a vossas excelências, e após o exame acurado, que concedam a ordem. Se não conhecendo o recurso, se não por meio do conhecimento do recurso, pelo menos que concedam ex officio, para que ele possa imediatamente ser solto e aguardar pelo menos o julgamento, né, desta apelação em liberdade, porque a fumaça do bom direito ela está muito presente nessa impetração. Tá? Muito obrigado.